vídeo de hoje eu vou entregar para você os melhores prompts para ser utilizado no ChatGPT, Bird, Bing e em qualquer chatbot que você for utilizar, você vai obter êxito nas suas respostas. Então, pegue caneta, papel e aquela pipoca maravilhosa para você não ficar de fora dessa. Fica comigo até o final desse vídeo que você não vai se arrepender. Olá, para quem não me conhece, eu me chamo Yasmina e sejam muito bem-vindos ao meu canal Desbravando a Inteligência Artificial. Aqui você fica por dentro de toda novidade referente ao mundo do IA. Agora, sem mais delongas, bora desbravar? Hoje vamos utilizar a ferramenta ChatGPT, que é um chatbot. E o que seria então esse chatbot? É um programa de computador que ele simula uma conversa humana. Então ele pode te passar várias informações, na verdade a informação que você quiser. Ele pode dar informação de educação, tecnologia, saúde, cultura. E hoje em dia não tem só o ChatGPT, mas também tem outras plataformas que te dão essa possibilidade de estar adquirindo um chatbot. Vamos começar pelo prompt 1, que é o básico. Vamos começar pela escrita. Você que nunca teve contato com essa plataforma que é o ChatGPT, essa é a oportunidade. Então, bora lá? Então, essa aqui é a página inicial do ChatGPT. Você não se preocupa com o link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Ele vem todo em inglês, mas se você quiser fazer a tradução dele, pode fazer por alguma extensão do Google Tradutor, sendo que eu aconselho você a utilizar ele em inglês porque ele trabalha melhor em inglês. Então, vamos clicar aqui para a gente poder iniciar em Login. Ele vai direcionar aqui para essa página, que você vai ter algumas opções para poder acessar, ou você vai criar uma conta, clicando aqui. Se você tiver uma conta do Gmail, Microsoft ou Apple, então você pode estar entrando em uma dessas três opções. Eu vou optar por entrar por uma conta do Gmail. Então, essa aqui é a página inicial do ChatGPT. Então, o primeiro prompt vai ser escreva. Eu vou dar um exemplo aqui muito básico. Então, eu dei um pequeno exemplo, que você só vai precisar colocar a palavra escreva no início. Então, eu coloquei aqui, escreva como posso fugir da ansiedade, nos dias atuais, tá? Mas vamos ver o que o ChatGPT vai escrever para a gente. Então, ele colocou aqui várias opções. Então, praticar meditação, exercício físico, respirar fundo, estabelecer metas realistas, evitar estímulos ansiosos. E aí ele vem especificando, Por exemplo, exercício físico. A atividade física libera a endorfina, substância química que melhora o humor. Ele vem especificando tudo. Então, dando outro exemplo aqui. Escreva uma rotina de exercícios. Essa aí é boa para quem quer ficar sarado pro verão, hein? Vamos ver qual é a rotina de exercícios que ele vai passar para a gente. Olha que maravilha aí, para você ficar sarado pro verão, botar ou aquela sunga, aquele biquíni, aquecimento 10 minutos, treino de força 45 minutos, cardio 15 minutos. Ainda falo o dia da semana, terça-feira, cardio e flexibilidade, aquecimento 10 minutos, cardiovascular de 30 a 40 minutos. Olha que delícia! Aí você já tem um treino completo. O treino de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. É ralação, de segunda a segunda, hein? Olha que maravilha. O segundo prompt que eu vou ensinar, ele vai nos dar uma melhor informação, ou seja, ele vai ser mais específico. Então, eu abri aqui um novo chat, O anterior ficou salvo aqui do lado esquerdo. Se você quiser abrir outro chat, é só clicar aqui, nessa opção, que ele vai abrindo novos chats e você vai colocando novas informações. Então, nesse segundo prompt, eu coloquei a seguinte informação.
Quero que atue como palestrante para apresentar uma marca nova de carro que ainda vai sair no mercado. Então a palavra-chave é quero que atue como palestrante. Vamos ver o que o ChatGPT vai nos informar. Olha só as informações que ele vai me passando. Slide 1, introdução, slide 2, né? O pioneirismo, né? A marca, destaque a visão da marca e inovar. Olha que legal. O conceito, você vai falar sobre design inovador, desempenho excepcional. Então ele vem, né? Ele dá a informação que você vai precisar falar e vem especificando, né? Dados sobre potência do motor, aceleração, eficiência do combustível. O 6 é que ele fala sobre conectividade avançada. Então ele sempre vem dando o trecho e as informações que tem que ter ali para você passar isso, né, para o cliente. Olha que legal, olha que bacana, gente. Maravilhoso, né? Agora vamos para o prompt 3. Esse prompt vai facilitar a vida dos programadores. Você vai pedir para ele criar qualquer código em JavaScript, HTML, CSS, SQL e assim por em diante. Bom, abri um novo, né, chatbot aqui. Então eu usei o seguinte prompt. Pedi para ele criar o código da página, né, web usando HTML, CSS e JavaScript para mostrar um botão que quando eu clicar nele, ele altere a cor da página do fundo de forma aleatória. Vamos ver o que ele vai nos dar. Gente, olha que incrível, olha que maravilha. Em questão de menos de um minuto, ele já me deu todo o código. Olha que legal. Aí você deve estar se perguntando, essa quantidade de código aí que o ChatGPT te deu realmente funciona? Não vou deixar você na mão, né? É por isso que eu vou provar para você que ele funciona. Vamos embora lá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Ele me deu um código em HTML. Né? Você vai clicar nessa opção aqui para copiar o código, né? E vocês vão entrar nesse site aqui, que eu também vou deixar o link na descrição desse vídeo. Ele é um site, né, que ele é chamado CodePen. É uma comunidade online onde eles testam, né, determinados tipos de código, né, HTML, CSS, JavaScript. Então é bem legal mesmo para você poder testar, para ver se vai dar certo o resultado ou não. Então, para você iniciar, você vem nessa opção aqui, né? Para você utilizar grátis. Ele vai abrir essa página aqui, né? Tem as versões pagas, mas a gente pode usar ele gratuitamente para fazer o teste. Então, para testar, você vai vir do lado direito, né? Nesse rostinho aqui feliz, você vai clicar na opção New Pen. Então, aqui tem a opção HTML, CSS e JavaScript. Como ele nos deu em HTML, vamos só colar aqui. Ctrl C, Ctrl V. E vamos esperar o resultado. E aí ele vai nos dar já o resultado aqui. Olha o botão aqui. Vamos ver se ele vai funcionar? Tchan, 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 tchan. Clicando, olha que legal. Ele já muda de cor aleatoriamente toda vez que eu clico nele. Então, eu precisei de apenas alguns segundos para ele poder criar um código para mim, algo que levaria alguns minutos ou então até hora para você poder colocar essa quantidade de código, ele me deu em menos de um minuto. Então, se você está gostando até agora desse vídeo e acha que ele merece um like, então, por favor, não seja tímido, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não ficar de fora de nenhuma novidade, porque eu estou postando novidades aqui para você poder ficar dentro do mundo da inteligência artificial toda semana. Agora vamos para o prompt 4. Nesse prompt eu vou pedir para ele me dar uma lista do que eu quero, seja de comida, seja de filme, de série. Então eu vou optar por ele me dar uma lista de algumas séries, né? Vamos lá comigo? Então eu vou pedir aqui para ele fazer uma lista para mim com 10 séries que fale sobre educação financeira, né? Então eu vou dar aqui Enter e ver o resultado que ele vai me dar. Ele vem especificando aqui que a atualização dele é referente a janeiro de 2022, mas é por causa que eu estou utilizando o ChatGPT gratuito,
né, que ele não pega informações atuais. Agora já o ChatGPT da versão 4 ele já dá as informações atualizadas, tá? Então ele me deu aqui, né, as 10 séries que falam sobre educação financeira, né, e vem especificando. Por exemplo, essa primeira aqui, ele fala que é um documentário que segue a vida de pessoas ricas e falidas, né, explorando as escolhas financeiras que as levaram. Né? Então, ele já fez o ranking aqui. Olha que legal. Mas eu poderia pedir de qualquer outra coisa, né? Sem problema nenhum. Agora vamos para o próximo prompt, que é tabela. Eu vou pedir para o ChatGPT criar uma tabela para mim. Vou utilizar o exemplo anterior que ele me deu, né? Das 10 séries, né? Que falam sobre educação financeira. Então, eu vou pedir para ele criar uma tabela para mim, com suas linhas, suas colunas, né? Vamos ver como é que vai ficar? No mesmo chat, né, eu vou pedir que ele faça uma tabela para mim com 5 séries que ele me apresentou sobre educação financeira. Então, na primeira coluna, eu vou pedir que ele coloque o nome da série. Na segunda coluna, coloque o ano da série. E na terceira coluna, coloque uma pequena descrição. Vamos ver a informação que ele vai me passar. Então, gente, olha que incrível. Ele já apresentou aqui para mim a tabela, tá? Com linhas, colunas, né? O nome da série, ano da série e a descrição de cada série. Então, preciso nem fazer isso no Excel, né? Ele já me deu tudo formatado, tudo bonitinho. Olha que maravilha para poupar o seu tempo. Então, nesse prompt 6, vai ser traduzir. Você vai poder traduzir qualquer texto em qualquer língua que você quiser, seja japonês, seja inglês, espanhol, português, o que você quiser, o ChatGPT vai dar para você. Então, aqui estou nesse site aqui da TED, né? As informações aqui estão todas em inglês. Eu vou selecionar, né? Ctrl C. Vamos voltar lá para o ChatGPT. Então, vou colocar a informação para ele traduzir esse texto em português. Vamos colar o texto aqui e vamos ver o que ele vai nos dar. Então, maravilha, é incrível. Ele já nos deu aqui a tradução desse texto, mas eu poderia pedir para ele traduzir em qualquer outra língua, né? Que ele iria fazer isso sem problema algum. Vamos agora para o próximo prompt, que é resumo. Esse eu posso fazer de duas formas. Ou eu posso pegar um texto e pedir para o ChatGPT me resumir esse texto, ou então eu posso pedir para ele fazer um resumo de qualquer assunto que eu desejar, de um livro, enfim. Vamos acompanhar e ver o que ele vai nos informar. Então eu escrevi o seguinte prompt aqui. Faça um resumo do livro O Segredo da Mente Milionária. Né? Vamos ver o resultado que ele vai nos dar. Então, aqui ele fez o resumo do livro, né? E agora eu vou ensinar um macetinho para você, hein? Caso você não esteja contente com a quantidade de informações, ou seja, falar, é muito pouco, você pode simplesmente clicar e colocar a seguinte informação: continue. Aí ele vai continuar o resumo do livro. E assim por diante. Isso aí vale para qualquer informação, gente. Só no macetinho. Se você quiser mais informações, é só colocar a palavra continue. Nesse próximo prompt, eu vou pedir para o ChatGPT me dar ideias, né? Posso pedir ideias de qualquer informação, como lugares para viajar, como montar um negócio online, ideias de exercícios, né? Então, vamos ver agora na prática como é que fica. Aqui eu pedi para ele me dar 10 ideias de negócios que eu posso fazer online. Né? Vamos ver aqui a resposta que ele vai me dar. Então, ele, né, me deu várias opções aqui, né? Como montar uma loja virtual de produtos artesanais, consultoria online, criação de conteúdo, cursos online, agência de marketing. E aqui eu posso ir além. Então, eu vou pedir que, de acordo com o item 1 que ele me deu, né, uma loja virtual de produtos artesanais, como posso começar a montar esse negócio? Então, aqui ele já me deu, né? Identifique seu nicho, pesquisa de mercado, desenvolva produtos únicos, crie sua marca. Então, ele já me deu o grosso mesmo, que é o arroz e o feijão.
Então, a gente não vai ter muito trabalho. E aqui, se você quiser, você pode ir continuando, né? Conversar com ele do que você quer se inteirar mais sobre o que ele te deu. Agora vamos lá para o prompt 9, né? Que ele é sobre definições, né? Então, eu posso pedir para ele poder definir qualquer informação, né? Aqui, como exemplo, eu vou pedir para ele definir o que são ações, né? Vamos ver aqui o resultado que ele vai me dar. Ele vem especificando que ações representam parte de propriedade, né, em uma empresa e são uma forma de investimento e que os investidores compram e possuem uma parcela da empresa. Então, se você não estiver satisfeito com essa quantidade de informação, vai naquele macetinho que eu te falei. Continue, ó, só no macetinho, hein? Aí ele vai além, ó, vem especificando dividendos, rendimento, valorização de capital, risco, índice de mercado, né, corretoras. Olha que maravilha! Em menos de um minuto você já tem toda a informação. Agora vamos para o prompt 10, que é análise, onde eu vou pedir para o ChatGPT analisar algumas informações para mim. Vamos conferir na prática? Aqui eu estou nesse site, né, onde que eu coloquei para pesquisar os 10 melhores cidades, né, para se viver no mundo. Então ele deu uma lista das 10 melhores. Então eu vou selecionar essa lista e vou voltar ao ChatGPT e vou colocar a seguinte opção: analise esses dados para mim. E aí eu vou colar lá aquelas informações que eu peguei daquele site e vamos ver como ele vai me passar essa informação. Então ele colocou aqui de uma forma detalhada, né, porque que Viena, né, é um dos melhores países para se morar, Né, que é uma histórica, rica, né, culturalmente, diversificada, excelente serviços de saúde, educação, infraestrutura eficiente, transporte público de qualidade, né, e assim sucessivamente. Na Dinamarca, Suíça, Canadá. Então ele vem explicando por que essas cidades, né, ela tem uma das melhores opções para você morar lá. Os 10 prompts já foram, mas o vídeo não termina por aí. Quem já viu meus vídeos anteriores sabe que o melhor eu deixo para o final. Agora é a hora do bônus! Então, no bônus de hoje, eu vou pedir para o ChatGPT criar um e-book para mim. E através desse conteúdo do e-book, eu vou ensinar a você a criar o design também do e-book, né? Montar o pacote completo para você conseguir vender em alguma plataforma dessas aí da vida, para obter sucesso e adquirir um valor a mais para o seu bolso. Então aqui eu coloquei o seguinte prompt, para ele escrever para mim um e-book de comidas internacionais mais requisitadas no mundo. Depois crie um outline referente ao que foi passado e logo em seguida escreva o capítulo 1 utilizando uma linguagem simples, direta e coesa, com exemplos reais e de fácil entendimento. O capítulo não pode ter mais de 1000 palavras. Vamos ver o que ele vai passar para gente. Então aqui ele já me deu, né, o capítulo 1, né, já me deu uma breve introdução, já deu o título, né, um tour gastronômico pelas comidas internacionais mais requisitadas do mundo. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e me deu até a conclusão. Então aqui como eu pedi para ele descrever, né, o capítulo 1, ele já descreveu aqui para mim praticamente tudo, né? Veio com uma introdução, né, informando da gastronomia italiana, né? Aí ele me fala sobre a pizza napolitana, né, os outros tipos de comida, né, o doce também. Então não para por aí. Se você quiser, pode pedir receitas, né, que ele vai dar passo a passo para você. Então, você vai fazer isso com o capítulo 1, vai fazer com o capítulo 2, né, separadamente, porque se você colocar tudo de uma vez só, como são várias palavras, né, ele não vai te dar tudo de uma vez só. Então, vamos lá.
E aí é o seguinte, você vai fazer isso capítulo por capítulo, né? Porque se você for pedir para ele fazer todos os capítulos de uma vez só, ele não vai fazer, porque é muito conteúdo, né? São muitas palavras, então ele não vai conseguir te dar isso tudo de uma vez só. Então você vai fazer capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e assim sucessivamente. Então aqui a gente vai entrar na plataforma do Canva para ser criado o design do e-book. O link também eu vou deixar na descrição. Então, para iniciarmos, vamos clicar aqui em criar um design. Aqui a gente vai procurar pelo formato A4. Ó, primeira opção, documento A4. E aí ele vai direcionar a gente para essa página aqui. E é só você colocar aqui na barra de pesquisa livro. Que ele vai abrir aqui várias, né? Várias páginas de livro. Olha que legal. Ou tem até um aqui, ó, cookbook. Né? Mas só que esse tem a coroinha, então esse é Pro para quem paga o Canva, não para versão gratuita. Né? Mas a gente pode pesquisar aqui outros, né? Então a gente clica nesse aqui, né? Porque ele vai mostrar outros modelos parecidos, né? Aí a gente vem aqui nessa opção, né? Aí você pode escolher outras opções também que ele vai disponibilizar. Então ele está aqui, aplicar 18 páginas. E aqui você pode ir editando, né? Mudar o título. Então a imagem também você pode mudar se quiser. Você pode estar criando através da inteligência artificial, através da plataforma Leonardo AI. Tá? Tem um vídeo onde ensina a criar, né, através de fotografias, né? Então eu super indico para você ver, né, para não pegar algumas fotos tendo direitos autorais, porque as fotos criadas por inteligência artificial não têm direitos autorais, né? E aqui ele aplicou todas as páginas do livro, né? Aqui tem o índice, né? E aí você pode colocar foto, né? A história, pode colocar aqui também os ingredientes, né? A receita, né? E aqui você pode formar, tá vendo? Né? O design do seu e-book. Olha os ingredientes, olha que bacana. E aí você vai editando para ele ficar interessante, né? Mas dá um toque especial, né? Sabendo que a inteligência artificial veio para facilitar e existem detectores de inteligência artificial no mercado que você vai colocar esse texto e ele vai ser simplesmente detectado, né? Com a inteligência artificial. Então, eu aconselho você a dar um toque mais humano, né? Lê o conteúdo, modifique, coloque a sua linguagem para ele ficar mais parecido com você. Tá ok? Eu espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje, que tenha agregado para o seu conhecimento. Se agregou, já deixa aquele like, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você ajuda o canal a crescer e assim faz com que eu possa trazer mais conteúdos como esse para você. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo e até o próximo.